Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre o projeto Campo Favela, ligando dois elos frágeis da cadeia de alimentos. Para bater esse papo com a gente, está aqui o Lars Meyer Sanches e o Adalto Barbaceia, dois professores, doutores, pesquisadores do INSPER. O meu nome é Emerson Dias e antes da gente começar essa conversa, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, acessar a Anefac nas redes sociais, estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar anefac.org, o nosso site, conhecer a nossa grade de eventos e também o Educa Anefac. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast, prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite, Emerson. Muito obrigado, será um prazer para a gente estar com vocês aqui. Legal. Professores, me digam, eu quando li aqui a nossa pauta para falar sobre projeto Campo Favela, ligando dois elos frágeis da cadeia de alimentos, eu fiquei curioso em relação a entender os elos frágeis, né? Porque a gente sabe que o Brasil é uma potência no agronegócio e o Campo Favela eu fiquei um pouco na dúvida. Fala para a gente como é que surgiu o projeto e o que é exatamente esses dois elos frágeis da cadeia de alimentos. Podemos começar com o professor Lars, né? Perfeito. Emerson, quando a gente fala dos dois elos frágeis, a gente está falando, de um lado, a população carente nas regiões, por exemplo, de favelas em todo o Brasil, né? E do outro lado, a gente vê os pequenos agricultores, né? Então, o que se aparece muito na mídia são as grandes empresas de setor agrícola, as grandes cooperativas, etc. Mas o que acontece é que a maior parte dos alimentos que são consumidos nas mesas, né, nos restaurantes e mesas dos brasileiros, são feitos por pequenos agricultores, né? E esses pequenos agricultores, eles, na grande maioria, eles são de uma situação econômica complicada também. Então, por isso que a gente fala dos dois elos frágeis. Então, a gente está falando, não estamos falando lá do grupo do MAGE, que faz exportação de soja, de milho, né? A gente está falando do pequeno plantador de batata, de alface, de a pequena granja, que são os produtos que são consumidos pelas famílias brasileiras. A grande parte desses produtos são feitos por essa agricultura que chega a ser uma agricultura familiar, né? E o que aconteceu é que, com o advento da pandemia e do isolamento, né, vários desses agricultores, eles tinham um canal de venda voltado para restaurantes, né? E com o fechamento dos restaurantes, a demanda por esses produtos despencou, né? Então, a gente pegou algum levantamento de alguns produtores agrícolas e a demanda deles caiu em 90%. Né? E, ao mesmo tempo, você tinha o quê? Os produtos que já estavam ou colhidos ou para serem colhidos, né? E o que a gente percebeu rapidamente é que, se nada fosse feito, esses produtos iam ser jogados fora, né? E do outro lado, a gente via todas as notícias que saíram na mídia, a situação econômica complicada de muitos moradores em favelas, o fato deles dependerem de uma renda variável, né? E muitos deles não tinham um dinheiro guardado, etc. Então, a gente percebeu que, rapidamente, muitos desses moradores iam ter dificuldades, inclusive, para comprar os seus alimentos, né? Porque eles pararam de ter a renda e, consequentemente, não iam ter dinheiro, inclusive, para comprar seus alimentos. Então, esse foi o nosso grande motivador, né? A gente via produtos que potencialmente iam ser jogados fora num dos elos e, do outro lado, os elos que pessoas passando fome. Então, esse foi o grande motivador inicial do projeto. Legal. E vocês são professores, né? Tem uma formação sólida, que pesquisadores de uma instituição de renome. Como é que vocês tinham acesso a essas pessoas, a esse grupo, né? É importante você falar essa questão
do agronegócio, a gente tem um viés, né, de representatividade que fica muito marcado, né, quando você fala que o Brasil é um país, uma potência agro, mas a gente não pensa neste pequeno produtor que não tem uma logística, né, que não tem fluxo de caixa, ou seja, tem toda uma dificuldade aí que está espalhada no Brasil e isso, de fato, a gente não vê na mídia, né? Muito legal esse esclarecimento. E como é que vocês foram para chegaram nesse campo? O que despertou essa ideia? Vocês tinham proximidade com esse público? Como é que foi criar essa proximidade com essas pessoas? Perfeito. Então, Emerson, a gente estava... eu tenho nos últimos 3 anos atuado como pesquisador nessa área. A minha área de concentração é essa área de logística, de cadeia de suprimentos, né? E nos últimos 3 anos eu tenho focado na logística dessa cadeia de frutas e verduras voltada ao público de baixa renda, né? Eu tive a oportunidade de ficar 1 ano como professor visitante lá no MIT, em Boston, né? E nesse período eu me envolvi em pesquisas nessa área, tá? E quando eu retornei ao Brasil no meio do ano passado, no INSPER, o Centro de Operações do INSPER, a gente começou uma série de pesquisas com esse tema, inclusive com uma parceria da London School of Economics, né? Então, na semana anterior ao isolamento, né, a gente estava com um grupo de pesquisadores ingleses lá no INSPER e a gente realizou um workshop. E nesse workshop a gente trouxe tanto pessoas ligadas à agricultura, né? Então tinha uma startup chamada Fresco que fazia esse meio de campo com os agricultores e eles foram lá apresentar no workshop. E uma das atividades que a gente fez no workshop foi o quê? A gente foi visitar uma favela, né? No caso, a gente foi ali para Paraisópolis, e lá em Paraisópolis a gente teve contato tanto com as pessoas da Associação de Moradores, como também um pequeno varejista de hortifruti de lá. E foi com esses 2 elos, né? A Associação de Moradores e o varejista, juntamente com o pessoal que tinha essa ligação com a cooperativa, que a gente começou o projeto. Foi por aí. Então, foi de certa forma, uma feliz coincidência que permitiu a gente ter acesso a esses atores aí. Legal. E professor Adalto, como é que o professor Adalto chegou ao projeto? Porque, pelo que vejo do currículo do professor, o professor está mais ligado às questões de crédito, finanças, né? Como é que foi como é que está sendo participar? Como é que você chegou no projeto, professor? Então, Emerson, o professor Lars tinha passado para a gente esse trabalho que eles estavam fazendo, né? E aí a gente começou a ficar tão empolgado com o projeto, que é um projeto envolvente, é um projeto que toca o coração da gente de ver. Gente passando fome de um lado, desperdício do outro. E eu, como professor de Economia e Finanças da escola, fiquei assim bem tocado pelo projeto e acabei envolvendo vários amigos. Nós fizemos uma primeira ação aí de arrecadação, né? E aí, nesse meio, o projeto começou a crescer, o Lars me convidou, falou assim, olha, você não quer ajudar a gente na parte financeira aqui? Então, eu estou ajudando na parte financeira, que é ajudar a entender um pouquinho como é que funciona os faturamentos, ajudar na parte de notas fiscais, na parte de arrecadações, né? Os impostos que incidem sobre isso, as parcerias com institutos e fundações que têm entrado junto conosco, e como que essa relação se dá, né? Então, formando os contratos, nota fiscal, e tudo em época de Covid, né? Isso fica tudo mais complicado, né? Porque a gente não consegue transportar documentos, nem outras coisas das mesmas formas, né? A gente tem aí problemas também ligados por exemplo, a junta comercial fechada, então existem algumas mudanças, a Frei estava com uma mudança de endereço, precisava mudar a nota fiscal, então um monte de coisas que a gente vai ajudando a resolver. Então eu tenho feito mais a contribuição nesse sentido financeiro, né? De entender a operação, entender os tributos e ajudar para que isso possa fluir, e do lado de doações também, né? Vendo as pessoas que estão doando.
Existem doadores de todo tamanho, existe doador desde R$ 50, tem alunos ajudando com R$ 20, até grandes doadores, né? E tem sido também muito legal o envolvimento dos alunos, né? E essa é uma parte bastante importante que a gente quer transportar todo esse nosso, vamos chamar assim, experimento, né? Para que os alunos possam participar ativamente disso e que eles possam usar isso para o crescimento pessoal deles, né? Que é o que a gente até eu tenho discutido com meus alunos, né? Esse ano aqui não é o ano que é tão importante assim a gente saber guardar o detalhe de em que conta você contabiliza tal coisa, mas é muito mais importante a gente entender como conviver numa época de grandes desafios e como vencer esses desafios, improvisando dentro do que é possível e fazendo as coisas que às vezes tirar um 7 hoje é melhor que tirar um 10 daqui a uma semana, porque daqui a uma semana pode ser que as coisas já não sejam mais como hoje. Então, Muito bem. Esse papel aí. Legal. Muito bem. Na conversa aqui um pouco do que vocês me falaram, eu me lembrei aqui que o Prêmio Nobel da Economia, o último, foi para Esther Duflo, né? E com os seus trabalhos lá em relação a também, muito ligado com essa questão da economia do pessoal de baixa renda, né? Com experimentos em relação à vacina, em relação a microcrédito, ou seja, todos os experimentos que você pode testar para, de alguma forma, aliviar, né, a pobreza e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Neste sentido, a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: nós estamos falando de um projeto, né, que foi criado para uma situação específica, mas a ideia é que esse projeto se torne alguma coisa permanente ou é uma coisa temporária? Como é que é a visão de vocês? Sim. Com certeza, Emerson. Essa metodologia, né, o ganhador de Prêmio Nobel de Economia foi um professor, um dos professores, na verdade, 2 professores lá do MIT, né, ligados ao Poverty Lab, né, que a gente chama lá do J-PAL. É um laboratório que eu tive contato quando eu estava lá, e é uma técnica muito interessante, né? Apesar de eu ser professor de logística, né, a minha formação original, eu sou economista, né? Nunca exerci a economia, mas tenho a sementezinha ali, né, guardada, né? E aí é uma técnica muito interessante, que você faz uns experimentos, mede o efeito, então é uma metodologia bem interessante. Agora, respondendo à tua pergunta, a nossa intenção assim, a gente tem 2 objetivos nesse projeto. A gente tem um objetivo, a gente está chamando aí de ações emergenciais, né, que é basicamente levar alimentos saudáveis para as favelas e, ao mesmo tempo, gerar uma renda para os pequenos produtores, para eles aguentarem esse período de pandemia, né? Então, em relação a essas ações emergenciais, a gente já está comprometido, né? Até final de maio, a gente vai estar entregando 200 mil quilos de alimentos, ajudando, de um lado, 15 mil famílias, né, do lado nas comunidades, e ajudando mais de 100 pequenos agricultores, né? Então, a gente está com isso e a gente está querendo expandir esse volume de doações. Por quê? A gente acredita que o modelo que a gente montou é um modelo com custo-benefício muito bom, né? Então, o impacto que sei lá, R$100 de doação tem, né, é muito alto, né, porque a gente montou uma cadeia logística bem eficiente para tentar o quê? Tirar o máximo dos desperdícios envolvidos, de tal forma que o impacto gerado por uma doação seja o maior possível, né? Agora, o outro objetivo que a gente tem é de criar uma cadeia diferente da atual, que permita com que os produtos saudáveis, né, então frutas, verduras, possam chegar nas regiões carentes dentro de uma qualidade boa e principalmente um valor acessível ao poder de consumo dessas famílias, né? E a gente vê que o modelo da cadeia atual existe muito desperdício, existe muitos intermediários que nem sempre agregam um valor suficiente, né? Então a gente vê
como sendo possível criar uma cadeia mais eficiente, né, para que esse projeto possa perdurar mesmo depois da pandemia. Legal. E vocês estão... Qual o tamanho da equipe hoje e como é que faz, por exemplo, quem está ouvindo este podcast aqui, quer participar, quer ajudar, quer contribuir, como é que faz? Pode ir lá. Então, olha, para quem quiser contribuir conosco, a gente está arrecadando através do site Benfeitoria, cujo acesso é feito por www.campofavela.ong.br, ONG.br, tá? Então, campofavela.ong.br, e por ali você pode contribuir com a gente, tá? É só entrar e entrando no site você tem todo, só seguir o passo a passo aqui, você consegue fazer uma contribuição. Exatamente. Legal. Essa contribuição ela é feita através de um sistema de crowdfunding desse site que chama Benfeitoria, tá? Então, ele vai tendo as várias metas tal, e ele vai registrando direitinho quem doou, quanto doou, todas as informações para a gente fazer os recibos depois, tá? Legal. E quantas pessoas estão no projeto? Por exemplo, existem a possibilidade de pessoas que queiram trabalhar para o projeto, por exemplo? Como é que funciona? Então, hoje a gente está trabalhando com essa equipe de 5 pessoas, né? Que é uma equipe transitória, né? E tem sido bastante difícil para a gente, mas ao mesmo tempo a gente não tem conseguido agregar novas pessoas no grupo por causa do imediatismo de tudo que a gente tem que fazer, né? Então a gente até já tentou, algumas pessoas acabam entrando, participando, mas poucos estão conseguindo seguir com esse pique de ter de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, fim de semana e feriado para fazer, porque a fome não para, né? A gente come todo dia, o pessoal na favela também come todo dia, e o campo produz todo dia, né? Então a gente não tem como parar. E a gente tem se segurado aí do jeito que dá, e a intenção, né, no começo a gente começar a fazer isso funcionar de forma adequada, mas como o professor Lars estava falando, a intenção de longo prazo disso é que depois isso possa se transformar em algo que seja muito útil para a sociedade, né? E uma cadeia logística mais eficiente, num processo que a gente tem economia de custos, né? Afinal, todo o processo de você tirar a mercadoria lá da produção, lá no campo, até chegar no produtor final, com uma cadeia muito longa, você tem muito desperdício pelo meio do caminho. É manipulação de alimento, você tem desperdício no transporte, você tem desperdício na descarga, né? E se a gente tem um método de conseguir fazer isso, ligar as duas pontas direto, né? Isso vai poder ter um benefício social bastante grande, né? E é isso que nos empolga e nos apaixona. Então, essas 5 pessoas que trabalham hoje aí dia e noite sonham em chegar e ver isso lá na frente transformado numa coisa bem maior, né? Legal. Professor, você falou aí que vocês têm aí as duas pontas, né? E tem uma logística aí extensa entre colher a fruta, a verdura, enfim, e chegar na mesa do consumidor, né? E o professor Lars tinha falado que isso começou lá com o pessoal em Paraisópolis, né? Paraisópolis está no miolo do Morumbi, né? Dentro de São Paulo, rodeada de prédios ali, e não tem nenhuma rodovia que passa ali por perto, né? Talvez a mais próxima seja a Regis Bittencourt, lá no fundo, já indo para o Embu. Da onde está vindo essa produção, né? Porque eu olho aqui em São Paulo, eu não vejo nenhum campo plantado, nenhum rabanete, né? Então, da onde que vem essa comida toda para chegar nessas comunidades, e quais são as comunidades que estão sendo atendidas? Perfeito. Então, Emerson, esse produto ele está vindo de alguns pontos, né, que ficam no entorno da cidade de São Paulo. Então, a gente tem o que a gente chama do Cinturão Verde, que são alguns municípios que ficam no entorno de São Paulo. Então, por exemplo, a maioria do produto está vindo de uma região chamada de Piedade, que é ali perto de Sorocaba, né? Tem outros produtos que estão vindo ali perto da região de Mogi das Cruzes, né? E ainda tem outros produtos que estão vindo até um pouquinho mais longe da região de Registro, ali no sul do estado de São Paulo, né? Então, você tem
esses polos agrícolas que são os polos que normalmente já abasteciam São Paulo, né? Então, grande parte do volume do CEAGESP vinha dessas regiões, grande parte do volume dos varejistas e restaurantes vinham dessa região, né? Agora, o ponto que você levantou é perfeito, porque é uma grande complexidade você entregar dentro da cidade, né? Por questão de restrição do perfil de veículo que pode circular, etc. E é uma dificuldade ainda maior quando eu vou para uma região carente como uma favela, né? Então, a complexidade de você fazer uma operação é muito maior, né? E a nossa preocupação não é só fazer uma operação eficiente, mas também é fazer uma operação que minimize o risco do contágio aí do vírus, né? Então, a gente está montando um modelo, e aí a gente está desenvolvendo um aplicativo, várias tecnologias aí que outros colegas do INSPER estão ajudando, para também permitir a distribuição dentro da favela de uma forma que não gere aglomeração, né? Mas é um grande desafio o perfil de veículo que pode circular, né? Como você chegar nos endereços. Então, tem uma série que a gente poderia ficar a noite inteira aqui eu falando sobre esses desafios, né? Mas é uma coisa que nos motiva, né, a fazer o negócio acontecer, né? Mesmo tendo vários desafios, a gente está aqui fazendo o máximo para a coisa acontecer da forma mais eficiente possível. Muito bem. Pode falar, professor. Complementando um pouco do que o Lars está falando, uma preocupação que tem sido bastante, que a gente tem tomado sempre levando em conta, é o seguinte: muitas vezes uma doação que você faz, conforme ela é feita, ela pode até destruir valor dentro dos locais onde recebe essa doação, tá? Tem na literatura, não é o nosso objetivo discutir isso, mas na literatura tem vários casos narrados internacionais aí de grandes doações que destruíram pequenos negócios locais, tá? E uma preocupação que a gente tem tomado é exatamente fazer essa parceria com os pequenos varejistas ou com as ONGs locais, tá? De forma que a gente chegue lá para contribuir e não para destruir o que já tem, né? Às vezes você entra com o produto lá a preço zero, você acaba quebrando os pequenos varejistas locais. E a ideia é exatamente fortalecê-los, né? Então, no modelo que a gente tem feito, as entregas piloto que a gente fez, o custo que a gente tem conseguido colocar é quase a metade do valor que ele seria pago se você comprasse aí no mercado, tá? O custo. E esse custo, quando a gente repassa com o varejista, mais ou menos, esse varejista ele acaba vendendo por um preço simbólico nessa fase Covid, né? Ou às vezes até doando, na maior parte dos casos doando, ou vendendo por um preço simbólico. E com isso, dessa metade, um terço é usado para exatamente remunerar o projeto. E 2/3 desse custo inferior que é bancado por doações, tá? Então, a gente alavanca muito a doação pelo fato de conseguir na ponta doadora um custo muito menor, né, na ponta produtora, e na ponta de quem vai receber a parceria com o varejista e com as ONGs, de forma que a gente também maximize o ganho da doação, sem, no entanto, destruir os negócios locais. Muito bom, professor. Eu acho que é importantíssimo colocar esse ponto, porque quando a gente tem muito boas intenções, mas não tem muitas técnicas, né, a gente acaba fazendo a boa intenção não se materializar da forma que a gente gostaria, como esse ótimo exemplo que você trouxe aí, né, de às vezes você quer ajudar e acaba destruindo todo o ecossistema, todo o comércio que já existia naquela comunidade e acaba prejudicando, né, a situação. Eu acho que isso eu acho que é o valor agregado de pessoas como vocês, que têm, né, um embasamento teórico, têm o conhecimento e estão na prática propondo esse tipo de projeto muito bem estruturado, né, com técnica, com tudo isso. Eu acho que isso faz toda a diferença para a gente lidar com as questões todas aí de combate à pobreza, combate à desigualdade, né, combate à fome, que são temas que estão escancarados na nossa sociedade já há muito tempo, né?
e que precisamos resolver isso. Prezados, para a gente acabar aqui, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final que queira, para quem está ouvindo este podcast ou nos assistindo eventualmente, né? E já de antemão, parabenizo vocês pela iniciativa. Eu tenho lido bastante coisa sobre, né, projetos de desigualdade, etc. Desde que eu li o Prahalad, né, com a riqueza na base da pirâmide, aquilo me tocou muito, né? Porque de fato você vê toda essa logística, a dificuldade que é entrar nas comunidades, né, o acesso, enfim, tudo isso são complicadores que só quem está dentro sabe como é que as coisas de fato funcionam. Então já deixo aqui para vocês os meus parabéns pela atitude, né? E é um prazer falar com pessoas como vocês. Emerson, obrigado pelo convite, né? Eu acho que assim, acho que o ponto principal que eu vejo é que tem muitas pessoas, né, que estigmatizam o morador da favela, né? Falar, não, por que ele mora numa favela? É porque ele não se esforçou, ele não é trabalhador, etc. E o que a gente vê com certeza, existe como existe a pessoa não esforçada numa favela, mas existe também no Morumbi, existe em Moema, etc. Né? Mas o que a gente vê é que a grande maioria dos moradores das favelas, eles são muito trabalhadores, muito esforçados. Quer dizer, você pensar, em média, eles gastam 3, 4 horas só em locomoção para poder chegar no trabalho. E muitos são empreendedores pequenos que montaram uma banca, que montaram um pequeno negócio informal, né? E eles estão com uma dificuldade temporária, né? Então, esse projeto a gente busca o quê? Dar esse empurrãozinho nesse momento para essas pessoas que trabalharam, se esforçaram a vida inteira, né? Elas poderem continuar com essa mesma linha, né? E até um objetivo nosso de não estar doando uma parte dos produtos, mas vendendo a um preço super simbólico, né? É até para respeitar a dignidade dessas pessoas. Se você é um pai de uma família, uma mãe, e que você sempre sustentou a sua família com o dinheiro da sua renda, do seu trabalho, é uma situação muito degradante você ter que ficar numa fila esperando doação, né? Então, quando a gente oferece um produto custando com um desconto de 70%, 80% do preço normal, né, essa pessoa fica muito feliz, né, de estar comprando esse produto, porque eles têm condição de comprar esse produto a esse preço subsidiado, e dessa forma não impacta a dignidade deles. Então, essa também é uma outra preocupação grande do nosso projeto. Obrigado aí pelo convite, Emerson. Isso aí. Depois das palavras do professor Lars, a gente fica com muito pouco para dizer, né? A paixão que ele transmite para a gente, eu já falei para ele, ele é o nosso presidente desse projeto, porque ele transmite diariamente a paixão e a energia para a gente tocar as coisas para frente, tá? Mas eu vejo assim, eu tenho até muito comentário com os alunos, que esse período de Covid, eu acho que está levando a gente a rever uma série de valores, né? São valores humanos, são valores da união, são valores da gente deixar de lado certas burocracias, certos pruídos que a gente em geral tem, né? Para buscar resultado, né? E essa busca de resultado, ela é fruto exatamente dessa união de esforços, né? Então, é a união dos alunos conosco, com os pequenos produtores, com as ONGs locais, com a Fresco e tantas outras pessoas que têm contribuído. E que quando eu falei que a nossa equipe é só de 5 pessoas, eu cometi uma injustiça enorme, porque essa equipe é formada talvez por centenas ou milhares de pessoas que estão contribuindo conosco, né? E que estão todo dia aí, de alguma forma, fazendo com que as coisas funcionem, né? Então, é nesse momento que a gente reforça, a gente tem conseguido também essa união junto com fundações, institutos importantes, tá? Que têm contribuído bastante com a gente, né? Como o Instituto Galo da Manhã, o Instituto BEI e tantos outros, né? Eu não vou enumerar aqui porque seria uma injustiça com todos os outros, mas o fato é que essa união é que vai fazer a nossa força. E o nosso sonho é que depois que passar esse período,
isso possa se transformar em um benefício permanente para esses elos mais frágeis, né? E que isso funcione de forma sustentável. Esse é o nosso sonho. Novamente agradeço a vocês, agradeço essa oportunidade e fico à disposição aqui qualquer coisa, eu, professor Lars, todos nós estamos à disposição e contamos aí, se você gostou do projeto, fique conosco. A gente vai estar aqui para poder colocar você para ajudar onde for necessário, tá bom? Muito bem, este foi o nosso podcast Momento ANEFAC com os professores Lars Meyer Sanches e professor Adalto Barbaceia, professores doutores, pesquisadores do INSPER, que estão aí à frente do projeto Campo Favela. E eu digo a você, campofavela.ong.br. Você pode acessar o site e ter mais informações e também fazer a sua contribuição. Eu sempre encerro nossos podcasts com alguma reflexão, e a reflexão que eu faço aqui né, já que estamos falando com economistas, a escassez é a primeira lei da economia, né? Mas os mais frágeis, parece que a escassez para eles é bem maior, né? E o desafio é fazer caber tudo em uma mala pequena, né? Então, acho que os menos favorecidos têm essa, eu diria, né, injustiça recebida e herdada, e isso é muito difícil. Então, quem pode, né, tem que fazer alguma coisa para a gente diminuir essas desigualdades, porque no fundo todos nós queremos ser felizes, né? Acho que esse é um conceito que é capaz de unir a todos nós, é buscar a felicidade, né? E a felicidade, acredito, só é real quando de fato compartilhada. Muito bem, um prazer falar com os professores, prazer falar deste projeto tão importante. A você que está aqui nos assistindo, nos escutando, não se esqueça de compartilhar também nas suas redes sociais, mandar para os seus amigos, familiares, para todos que precisam ouvir essa mensagem. E não se esqueça, também entra lá nas redes sociais da ANEFAC, estamos presentes em todas elas, e também no nosso site anefac.org. Conheça o Educa ANEFAC e a nossa grade de eventos. Eu sou Emerson Dias e volto contigo no próximo episódio do Momento ANEFAC.